Nos espaços da fé. Que maravilha! Olá, você que está aí ouvindo Madalenas hoje. A gente começou aqui com música xamânica, porque esse é o nosso tema do dia. Hoje vamos bater um papo aqui sobre a religião xamânica, sobre o xamanismo. Vamos tirar todas as nossas dúvidas. E para conversar sobre isso, eu convidei aqui a xamã Andiara Leão, que é cofundadora da Fundação Terra Mirim e massoterapeuta xamânica. E também Rosa Marinho, que é professora e terapeuta holística. As duas praticantes do xamanismo, claro, para explicar pra gente como funciona essa religião, o que acredita, como é, e qualquer coisa que você queira saber, você sabe que você pode mandar a sua dúvida pra gente, 993505665. A gente está aqui ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre o que é essa religião. Primeiro, sejam bem-vindas, Andiara e Rosa Marinho. É um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio. E eu quero começar, claro, apresentando um pouco vocês, né? Primeiro, quero conversar com você, Andiara, que é cofundadora da Terra Mirim, né? Queria que você explicasse pra gente o que é o Terra Mirim, né? E assim, como vocês tiveram essa ideia de fundar uma comunidade como essa? Bom dia a todos, a todas, a todes. Então, assim, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer esse convite de Isabela, a confiança e a Rádio Câmara, né? Então, Terra Mirim, Centro de Luz. Como a gente... É o nome de Terra Mirim, né? Fundação Terra Mirim, Centro de Luz, que é uma inspiração da xamã Alba Maria. Na verdade, foi ela que escutou o sonho, o chamado, e nós fomos chegando. Inicialmente era um grupo de 10 pessoas, e basicamente mulheres, todas mulheres. Então, Terra Mirim é um grupo, é um ashram, é um centro de luz que foi fundado por mulheres, né? Então, hoje, dia 26 de maio, ela completa 27 anos. E, assim, tá aí a nossa luta... nosso propósito, né, cumprindo aqui esse chamado que veio através da xamã Alba Maria, quando ela morava na Terra Mirim, que era a casa dela, a fazenda dela, onde ela vivia, com a sua família, e aí ela recebeu uma voz dizendo que aquilo ali não seria mais uma residência, e sim um centro de luz, onde acolheria pessoas da humanidade, e sim deixaria esse legado, essa inspiração, essa força viva para a humanidade e saindo só do núcleo familiar, né? E aí a gente começou a construir Terra Mirim, e que hoje vai completar 27 anos, com todos os seus ensinamentos, todas as suas frentes, que, né, assim, especialmente a gente também trabalha com o meio ambiente, autoconhecimento. Então Terra Mirim vai, assim, lutas para, assim, defender o povoado, e a gente está junto, né, de todas as pessoas que estejam abertas para entrar nesse campo da natureza, sim, da força viva. É uma comunidade xamânica, então. É uma comunidade xamânica. Moram ali, né? Somos 23 famílias que moramos, assim, a nível de sustentação mesmo, mas que várias pessoas durante o ano passam por lá, como nos eventos, como o rito da lua, a escola xamã, que é feita em novembro, dezembro, e
várias atividades ambientais, escolas, a UFBA, várias escolas também de crianças que passeiam e que vão, e pessoas de todo mundo que vai visitar e fica hospedado, tem a residência artística, tem a residência colaborativa, tem várias frentes lá. Ah, que ótimo. E você, Rosa, você é terapeuta holística, né? Eu queria saber o que faz uma terapeuta holística e se tem a ver com a fé xamânica. Então, o terapeuta holístico é um terapeuta que considera o ser humano dentro do que a gente chama holos, por isso que é holístico. E o holos considera o ser humano inteiro. Então, ele é físico, ele é mental, ele é espiritual, ele é emocional, ele é esse todo. E isso é muito igual dentro do xamanismo, que considera o ser humano integrado à natureza. Mas um terapeuta holístico, ele pode ter uma prática xamânica ou não. Tá? Então, o terapeuta holístico é uma profissão. Sim. Que agora, inclusive, as práticas integrativas, as medicinas naturais, a aromaterapia, florais, massagens, foram reconhecidos pelo SUS. Então, agora a profissão terapeuta holístico está reconhecida. Isso é maravilhoso. É um profissional que trabalha pelo alinhamento, pela cura do ser humano. Então, a forma desse atendimento é que é pessoal. Ah, ok, entendi. No meu caso, tá certo? Eu tenho esse chamado do xamanismo, eu integro o xamanismo nos meus atendimentos, se for para o cliente. Ah, sei. Entendi. Agora vamos começar falando um pouco sobre o que é o xamanismo, porque eu acho que ele é uma religião pouco conhecida aqui na Bahia, né? A gente sabe que aqui a gente tem o predomínio do sincretismo, catolicismo, candomblé, e algumas religiões ficam, assim, um pouco à parte, né? Restritas a determinados grupos. O que é o xamanismo? Eu queria começar dando essa explicaçãozinha básica, né? É uma religião, é uma filosofia? Como é que vocês definem? Pode falar. Então, para nós xamãs, né? Assim, nós xamãs que seguimos Terra Mirim, nós definimos o xamanismo, nós seguimos o xamanismo da deusa mãe, né? E pra gente, o xamanismo não é uma religião. O xamanismo, ele é uma filosofia, uma visão de vida, uma forma de viver, né? De viver integrado à natureza, de sentir o corpo, a alma, o espírito da natureza, sentir o chamado da natureza, estar nela, não só nos finais de semana ou nas férias, mas no cotidiano dela, né? E experimentando essa inclusão da vulnerabilidade, porque a natureza nos mostra muito isso. Sim. A vulnerabilidade, que normalmente a gente não inclui no nosso cotidiano, né? A gente está sempre sendo surpreendido, mas a gente é vulnerável e a gente precisa considerar isso, né? A qualquer momento eu posso ser sequestrado, a qualquer momento posso acontecer, minha casa pode ser alagada, as chuvas, a intempérie dos elementos também, né? Que os elementos têm sua fúria também e cada vez mais que nós estamos interferindo nele, ele também vai se mostrando, né? Então, o xamanismo é uma grande união de mente, corpo, espírito, alma, natureza, integrativa. Como a Rosa falou, né? É holos. Sim, sim. E você, Rosa, como é que você enxerga? Então, eu vou partir rapidinho, assim, do termo, né? Do termo xamanismo. A palavra xamã é uma palavra de origem tucu ou esquimó, seria o povo mais próximo do que a gente conhece, para aquela pessoa que numa comunidade nativa exerce o papel de liderança espiritual, de curador, porque está integrado com a natureza. Não é uma palavra nativa, é uma palavra que é nativa, mas que ela expandiu pelo mundo como essa pessoa que trabalha, que está integrada à natureza, que sabe que os elementos terra, água, fogo, ar, estão nela, assim como estão na natureza. E num contexto mais amplo, ele pertence às práticas espirituais e curativas dos povos originais, tá? Então a gente tem um xamanismo no mundo todo.
Então ela fala no xamanismo da deusa mãe, mas a gente tem, isso ficou muito divulgado como as práticas espirituais dos nativos norte-americanos. Sim. Mas hoje os nativos do Brasil já falam de xamanismo, não é? Cacá Verá Jacupé é um grande nome do xamanismo brasileiro. Ele é um indígena de São Paulo e ele escreveu um livro agora com o título de xamanismo. Sim. Entende? Então, a gente tem o xamanismo do trovão, a gente tem várias linhagens que vêm desses povos originais. Eu li sobre isso, assim, eu vi que é uma religião, é uma vivência espiritual muito diversa, né? Porque tem influências de várias partes do mundo, cada local desenvolve a sua forma, né? Não é como uma religião institucionalizada, tipo catolicismo, que é igual aqui, é igual em Roma, é igual na Europa. Não é. Onde você agrega características culturais também daqueles povos que estão ali. É isso? Exato. Então eu vou colocar o xamanismo como religião. Sim. Como? A palavra religião quer dizer religar. Né? Vem do latim, quer dizer religar. Bom, para religar, precisa estar separado. Então, o primeiro ponto é você partir desse lugar que algo está separado para religar. E aí o xamanismo vai religar. Vai ser uma religião. Porque vai te religar à natureza. Vai religar você a você mesmo, como autoconhecimento, como a Andiara falou. Né? Vai te ligar à natureza, aos 4 elementos, e tudo dentro de uma grande família, né? A mãe terra, o pai céu, o avô sol, tá certo? E essa família que você se integra e religa. Então, desse lugar é uma religião. Tá certo? Agora, as práticas espirituais dessa religião é que vai cair nessa questão da diversidade que você falou. Então, Terra-Mirim tem a sua prática, cada xamã vai ter o que a gente chama de medicina, que é a sua prática espiritual. Então vocês têm uma relação muito forte com a natureza também, né? Por que essa relação? Por que vocês acham que é tão importante ter essa proximidade e ficar ligado ali com a natureza? Porque, digamos assim, a natureza, os 4 elementos que habitam, né? Que a nossa existência dentro de nós, a terra, a água, o fogo e o ar, é a nossa voz. É a nossa base, é de onde nós partimos. É através deles, dos elementos, dessa convivência. Por isso que eu chamo convivência integrativa dia a dia, no sentido mais profundo de estar realmente vivenciando os elementos dentro e fora, né? Nos nossos sentidos também, nossos sentidos auditivo, olfativo, tátil. Também perceber essa força, porque cada elemento tem sua voz, cada elemento pra gente tem o seu caminho, os sinais que a gente vai também decodificando, né? Os nossos animais de poder, de cura, de proteção, a gente tem os nossos, tudo assim, os 4 elementos, ele pode se desdobrar em vários segmentos da nossa vida. Digamos, os 4 elementos, como o elemento de força, a gente tem o elemento de poder, a gente tem o elemento de cura. Aí a gente vai levando para o nosso cotidiano, a gente vai começando a perceber também, quando a gente vai aprofundando no xamanismo, quem são os nossos amigos de cura, os nossos amigos de poder, os nossos alimentos, os lugares que a gente caminha. Tudo isso a gente vai desdobrando. Então, o xamanismo é essa natureza infinita que a gente vai podendo desdobrar, como dobras do tempo, né? Entendi. Rosa, quer complementar? Então, entenda que a gente está desligado da natureza. E no xamanismo, a gente está integrado à natureza. Então, se a natureza é uma grande família, você já está dentro. Não é? Se você considera que ela é viva, tudo no xamanismo tem uma alma. Então, o povo pedra é um povo. A pedra vai falar com você. A nuvem vai falar com você. As árvores vão falar com você. Você vai estar integrado a essa natureza. Tudo é vivo. Tudo é vivo. E fora do xamanismo, algumas pessoas, inclusive... o que tem? Eu vou derrubar essa floresta aqui e vou fazer um shopping.
Sim. Tá? Mas para um xamã, isso é uma violência sem tamanho, porque tudo daquilo é vivo. É mesmo. Eu me lembro que eu tive um professor, inclusive ele é do Terramirim, Severiano, queria mandar um abraço pra ele. Severiano apresentou um pouco do... Na época a gente era muito adolescente, a gente não sabia o que era xamanismo, a gente pensava que ele era hippie. E aí ele fez um passeio, levou o pessoal da minha turma, não podia ir nesse dia, infelizmente, mas até hoje eu sinto por não ter ido lá conhecer, mas eu vou lá, Você eu quero ir está lá. convidada aí ao aniversário de Terramirim. Ah, eu quero, eu vou. Aí, assim, ele sempre falava isso pra gente, essas mutilações, né, que o homem faz com a natureza, na construção da cidade, na construção... A gente vai se separando, vai se apartando, e chega ao ponto da gente... Hoje, né, eu acho isso assim o cúmulo. E olha que eu sou bem urbana, viu? Mas chega ao ponto da gente ter que pagar uma quantia altíssima para ver os animais. Aqui na Praia do Forte tem um passeio que veja a baleia orca, e eles cobram um absurdo. Aí eu conversando com meu marido, meu Deus, a gente tem que pagar para conhecer os animais, né? A que ponto a gente chegou, assim, de distanciamento, né, da natureza? Isabela, eu quero lhe dizer uma coisa, e a todos vocês ouvintes, o seguinte, é uma reflexão que eu sempre faço, tenho feito, que as crianças, elas estão cada vez mais conhecendo os animais através só do plástico, do brinquedo. E a gente, exatamente, pagando quantias. Eu já estava prevendo isso há um tempão, eu pensava nisso. Eu disse, vai chegar um ponto que a gente não vai ter esse contato. Os brinquedos, o contato com os animais. Uma criança, quando vê uma galinha, fica louca. Agora, que era uma coisa super simples. Normal, né? Normal, que fazia parte do nosso quintal, do nosso convívio. E agora é uma coisa exótica. Quer dizer, isso é uma loucura. É mesmo, a gente tá... Acho que a gente precisa acordar para isso. É isso, a gente está se alienando, né? Se alienando cada vez mais da nossa essência. Agora eu queria saber, assim, o que é que... O xamanismo, ele tem uma divindade, ele tem um ser supremo que vocês acreditam ou não? O grande espírito e a grande mãe. O criador, né? Então, o Deus, pra gente é o grande espírito. Então, são vários mitos que... E a grande mãe, que é a Pachamama, né? A terra, como a gente reverencia. Porque a Pachamama é ela que nos diz como fazer algo. Porque ela é objetiva, ela representa nosso corpo físico também. Nossa estrutura. Pachamama é estrutura. Então, é ela que diz... Quando eu estou diante de alguma pergunta, o xamã, ele pergunta à Pachamama, como eu faço isso? Como eu desenvolvo esse projeto? Como eu desenvolvo esse ritual? Como eu posso caminhar nessa floresta? Ou como eu posso caminhar nessa cidade? É a Pachamama que pode dizer isso. Já a avó água, como a gente chama, né? Que são os nossos ancestrais, a gente chama avó, porque eles vieram antes de todos, então por isso são os nossos ancestrais. E a avó água pergunta, ela nos traz muito a aceitação. Como eu posso aceitar determinadas eventualidades que ocorrem comigo, a vulnerabilidade, como eu posso aceitar as minhas emoções, como eu posso aceitar a vida como ela é. Então essa é a pergunta da avó água. O avoar, eles nos fala da mente, né, do maior, da mente, a mente tanto básica, que é essa nossa mente mais, que a gente pergunta os porquês da vida, por que isso aconteceu comigo, por que eu estou passando por isso, por quê, a chegar na mente grande, que é a mente do grande espírito, que tudo é, tudo pode. E o avô fogo, que é o grande espírito sagrado, que é o nosso grande terapeuta. Então, sempre que nós estamos diante de algum evento, de algum problema, alguma situação, a gente senta diante da fogueira, a gente conversa com ele. E se a gente não tem fogueira, a gente acende uma vela e a gente conversa do mesmo jeito. E as respostas são incríveis. Se vocês puderem experimentar, vocês vão ver. Os 4 elementos, então, são divindades. Os 4 elementos são as divindades. Ok. Você citou aí... Aliás, eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, que a gente já está no finalzinho. Você é xamã, não é isso, Andiara? Sim. O que é um xamã? O que representa um xamã? E o que isso significa? O xamã é aquele ser que estudou, né? Vivenciou muitas experiências, muitas iniciações na natureza, consigo mesmo, fez várias iniciações,
como busca da visão, que são práticas, como Rosa falou, práticas xamânicas, né? Que a gente vivencia no nosso cotidiano. Busca da visão, cabana da purificação, ou sauna sagrada, tem vários nomes. Caminhadas na floresta, na noite, no dia. São várias iniciações em busca de si mesmo e desse contato mais profundo, para que a gente possa ser um guardião dessa natureza interna e externa. Certo. O xamã, então, eu posso dizer assim, que ele tem ele está numa hierarquia superior a um praticante comum do xamanismo? Vocês usam essa... seria assim, porque existem os estudantes... Seria um guia? É um guia espiritual. É um guia espiritual. Pronto. Porque o xamã, através das suas iniciações, da sua experiência, da sua vivência, ele vai amadurecendo, né? Sim. Ele vai, nesse sentido da maturação, é que eu estou falando que ele chega a um nível mais profundo. E existem os estudantes. Sim. Né? Comparando existem graus. É isso, comparando com outras religiões, a gente pode dizer que é uma espécie de sacerdote, Exato, uma espécie de guru. um sacerdócio. Pronto. Então, entendi. Agora chegou o momento das perguntas do ouvinte. Eu quero chamar a Kelita Mota, nossa produtora, e também nossa colaboradora aqui no Madalenas. O que tá rolando aí? Os ouvintes estão mandando perguntas? Olá, Bela. Olá, convidadas. Olá, você ouvinte. Temos perguntas, sim. Mas antes eu queria fazer uma pergunta que me surgiu aqui no momento que a Andiara estava falando. Como é que vocês acreditam na origem da vida? De que maneira nós, seres humanos, os animais e a própria natureza surgiu? Legal. Então, para nós, né, xamãs, existe o mito da águia. Sim. Que é quando a águia, ela se transforma, né? Ela vem para a Terra com uma missão e ela se transforma na grande visão. E a partir daí, tudo se dá a origem, né? A águia, ela consegue ver tanto lá distante, quanto aqui e agora. E é assim que o xamã vai decodificando a vida, partindo dessa origem da águia, né? Dessa visão mais ampla. E o ser humano também. A gente precisa aprender a ver lá e cá. Porque muitas vezes a gente está olhando só lá. E as coisas acontecendo aqui diante da gente, diante dos nossos olhos. E a gente precisa também ver aqui e olhar lá no futuro, porque o futuro é aqui agora também, é o presente, né? Então esse presente, passado e futuro que se confunde, pra gente isso é a origem, né? Essa é a grande origem, essa grande compreensão. E esse cuidado profundo com os animais, com a natureza. Então, é como a gente está diante de uma prática espiritual que é muito diversa. Você vai ter uma cosmogonia, uma visão de mundo, uma gênese, não é? Que também vai ser baseada nos mitos daquela tradição. Sim. Então não dá, de fato, para a gente dizer que todo o xamanismo trabalha com uma visão. É muito importante ampliar isso para entender. Porque se você for fazer uma prática com os nativos, a gente se habituou mal a pensar que índio é tudo igual. Exato. Tá certo? Mas a gente está diante de várias etnias. Sim. Então, eu vou falar rápido. A água fica no sul. O xamanismo relaciona os elementos com as direções. O ar fica no norte. Para quem? Tá certo? Para quem? Porque um povo vai ver de um jeito, um outro povo... E você tem estudos antropológicos que até catalogaram o que é mais comum. Hoje a gente tem livros sobre isso. Entende? Mas é uma prática que vai lhe dizer como funciona. É uma experiência, é uma iniciação. Então a gente tem os praticantes de xamanismo, a gente tem os níveis de... Quando é que uma pessoa se torna xamã, tá certo? Sim. Por exemplo, de que barro é feito um xamã, como é que isso vai acontecer e também de onde ele pratica isso. Eu, por exemplo, não estou numa comunidade como uma Andiara. Eu sou praticamente uma xamanismo urbana, se é que isso existe. Entende? Entende? Porque aqui, a gente está aqui, eu já tive sinais. Sim. Não é? Sim, Então, a origem da vida vai depender de onde esse praticante de xamanismo está vinculado.
Essa história da águia, essa visão, é uma visão particular da Terra Mirim ou tem uma... Não, é uma visão... É um mito. É um dos mitos. Certo, entendi. Que é partilhado por muitos povos, inclusive. Sim, Eu quis expandir para dizer que esse não é o único, a única visão. Mas a águia, ela está presente em todas as práticas de xamanismo. Ah, ok. Pronto. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte chamada Roberta Cardoso. Ela pergunta: como os xamânicos se relacionam com a alimentação de origem animal e seu impacto na natureza? Pode responder. Pergunta então, espinhosa. O animal, né, assim, os índios, como a Rosa está trazendo, né? Os índios, normalmente, quando eles vão caçar, quando eles vão se relacionar, vão se alimentar daquele animal, ele pede permissão ao espírito do animal. Quando ele vai fazer um instrumento para que ele possa utilizar, seja lá uma maraca, o que quer que seja, um tambor, um arco, ele pede permissão. Assim acontece com o alimento dele, né? E nós, xamãs, é a mesma coisa. A gente se conecta com o espírito do animal, né? Embora, assim, na minha comunidade, eu também particularmente não como animal, mas eu sinto que o animal, a gente precisa fazer contato com o espírito dele, porque quando a gente faz esse contato, a gente pega a força dele também, a gente fica uno com ele, a gente se integra com ele, né? Então, é a forma como você se relaciona com o animal, é a forma como se você se relaciona com aquele alimento que vai te nutrir, porque você pode comer um animal de uma forma imprudente, como tem sido aí, né? E você comer a raiva dele, a dor dele, o medo dele, né? Então tem essas implicações também. Entendi. Agora me surgiu uma dúvida, vocês são adeptos do veganismo, vegetarianismo, ou não tem essa... Você chama? Existem xamãs, como a Rosa estava falando, existem várias. Várias, né? Tem xamãs que comem carne, tem xamãs que que tem essa relação e que faz esse contato com o espírito do animal e integra o animal em si, né? E existem xamãs que não comem. Nós não comemos. Certo, mas não é assim uma doutrina, uma lei, né? Não. Existem xamãs do Peru, de Colômbia, de tudo, de Brasil, que comem carne. Mas entenda, pro xamanismo, tudo é vivo. Sei. Tá? Então, um animal é vivo e um vegetal é vivo. E essa reverência que ela está falando com o alimento existe com os vegetais também. Não é assim, eu vou reverenciar o animal e vou comer o vegetal displicentemente. Não. Sim. Porque é uma reverência. É um rito. A postura é reverente, é sagrado. É o fruto, é a Pachamama, ela está nos dando o fruto. Então é essa reverência que vai fazer a diferença na alimentação. A alimentação é um rito sagrado. Porque a alimentação vai te unir com o animal, ou vai te unir com o vegetal, ou vai te unir, né, com o pensamento, porque a nutrição também é de palavras. Então, é uma postura reverente diante da nutrição. Eu colocaria assim. Pronto. Ótimo, então. A gente vai ter que dar uma breve pausa, um rápido intervalo para você que está aí nos ouvindo, ligou o rádio agora. O Madalenas de hoje está falando sobre xamanismo e eu estou conversando com a xamã Andiara Leão, cofundadora da Fundação Terra Mirim e massoterapeuta, e com Rosa Marinho, que é professora e terapeuta holística. Não saia, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo e trazer mais curiosidades e conceitos sobre essa religião. Você está ouvindo Madalenas.